O Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste na taxa do estacionamento. A correção é realizada anualmente. O valor do transporte e do estacionamento no Parque Nacional do Iguaçu terá reajuste a partir da próxima sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019. A correção na taxa é realizada anualmente no mês de fevereiro e está prevista em cláusula contratual da concessionária Cataratas do Iguaçu com o ICMBio, órgão responsável pela administração da unidade. O cálculo é baseado na variação do Índice Geral de Preços, que obteve a média de 10% no período acumulado de novembro de 2017 a novembro de 2018. O valor do transporte com 10% de reajuste passará de R$ 10 para R$ 11. Já o valor do estacionamento, serviço opcional aos visitantes, passará de R$ 22 para R$ 24. O estacionamento é opcional aos visitantes. Possui 50 mil metros quadrados e tem capacidade para 170 ônibus, 20 vans e 676 veículos pequenos. O serviço é uma alternativa para o turista deixar seu meio de condução em um local seguro e utilizar o transporte da unidade de conservação. Esta semana foi comemorado o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E a nossa equipe foi conhecer um pouco mais desse mundo da leitura. As histórias em quadrinhos ganharam destaque a partir da década de 70 e até hoje possuem um grande público devido à diversidade dos temas e à linguagem trabalhada com os gibis. O quadrinho é excelente para todos os níveis de idade de pessoas, né? Para criança muito mais, porque quando o pai, a mãe tem costume de ler quadrinho, ele passa essa cultura para o filho. E a criança, começando a ler quanto mais cedo, ela interage com os pais. Ele é bonito você ver uma história, a criança contando uma história, mesmo quando ela não sabe ler, ela conta na linguagem dela. E aí ela interage com os pais, ela relê o quadrinho, por isso que ela aprende a memorizar. E aí naturalmente a criança passa para a literatura mais adulta, devido à leitura ser do nível da criança. Há mais de 29 anos, Amadeus trabalha com as histórias em quadrinhos. Isso reflete o interesse e a procura por essas histórias, também encantando em todas as gerações a qual já trabalhou. Com a leitura das histórias, muitas pessoas acabam iniciando a sua própria coleção de gibis, com o objetivo de guardar os quadrinhos que muitas vezes marcaram a sua vida. As crianças que lê esses quadrinhos numerados, elas colecionam geralmente. A tendência é colecionar, apesar de que nos gibi da Turma da Mônica, ele não tem sequência de um quadrinho para o outro. Cada quadrinho ele contém uma história. Mas isso aí é interessante que a criança colecione, porque ela aprende a valorizar, ela aprende a falar sobre aquilo que ela gosta. E assim ela ajuda a outra criança. Além de ser uma forma de entretenimento, as histórias em quadrinhos atualmente é utilizado na metodologia de ensino, como forma dinâmica de aprendizado para as crianças. De uns 20 anos para cá, passou a ser incentivado isso aí com poder maior. Então, hoje, já na lista de material escolar, da maioria das escolas, tá pé de quadrinho. E principalmente a Turma da Mônica, porque o quadrinho ele ensina. A Magali ensina o aspecto dela, da forma dela ser, dela pensar, e ensina uma lição à criança. O Cascão ensina uma lição, o Chico Bento ensina uma lição. Então interage. O professor tem facilidade de trabalhar com a criança, até mesmo em sala de aula. Enquanto termina uma matéria com um, o outro vai para o cantinho da leitura, vai ler. E isso as crianças interagem. Elas contam a história uma para as outras. E essa interação ela é gostosa. Elas contam para os pais em casa. E os pais notam que a criança está evoluindo. A criança vai desenvolvendo. E melhora a linguagem da criança, o vocabulário da criança. Isso só vai melhorando. Então a criança que lê quadrinho tornará-se um adulto de grande potencial de leitura. Atualmente, este gênero literário possui adaptação para aprendizado em outros idiomas, ou até mesmo para pessoas com deficiência. Desta forma, as histórias em quadrinhos colaboram na educação e na inclusão social dos leitores. Hoje eu vejo um aspecto crescente, principalmente que nós temos o prazer de ter quadrinho nosso, nacional, em que ele é mais lido do que os quadrinhos internacionais de outros países, tá? Nós temos o nosso gibi hoje que é muito saudável, que você pode deixar a criança ler, não tem nenhuma restrição quanto aos quadrinhos. Tá? Tem quadrinhos nossos hoje ensinando em espanhol, ensinando em inglês, tem até mesmo um quadrinho em braille, que pode trabalhar com a criança. Então tem uma diversidade, tem os filmes, então interage. Então a criança
gosta do nosso quadrinho, do quadrinho nacional. Para Amadeus, o gibi tem uma importância cultural na formação das pessoas e fez parte da sua infância também. Olha, quanto à minha história, eu me lembro que quando eu fazia do primeiro ao quinto ano, que na época que eu estudei existia a quinta série, o professor não deixava nós lermos em sala de aula. O professor pegava os quadrinhos de quem tinha. O professor dizia assim que aquilo atrapalhava, que a criança não devia de ler na sala de aula. E até muitas vezes chamava os pais. Tá? Então, eu vejo uma evolução, que da década de 70 para cá, a evolução grande que houve da história dos quadrinhos. Aqui a gente tem história maravilhosa. Tem história de um menino famoso na cidade, que ele foi para a televisão, inclusive, e que ele lia aqui nos corredores. Ele ficava aqui horas aqui dentro, lendo o quadrinho, a gente permitia ele ler aqui, e hoje ele foi um menino famoso, ganhou prêmios de televisão, lendo aqui dentro. Notícias fica por aqui, mais informações ao vivo às 6h30 da tarde. Um abraço e até logo!